Se você clicou nesse vídeo, talvez você tenha curiosidade sobre o cérebro. Talvez alguma coisa que te ajude no seu cotidiano, ou mesmo viu esse vídeo rolando por aí e tá com tempo. Então fica até o final que esse assunto é bem complexo de se explicar. E se você gostar, dá aquela ajudada com gostei. E caso você não goste, comenta o que você achou que poderia melhorar, porque isso aí me ajuda bastante, beleza? Dizem que as pessoas do cérebro esquerdo são mais do tipo analítico, lógico, orientado a detalhes, numérico, provável que pense em palavras. E com as pessoas do cérebro direito são do tipo mais criativo, pensamento livre, facilidade de visualização, intuitivo. Mas eu te pergunto, será que realmente isso é verdade? Será que a gente pode definir um lado do cérebro como nossa própria característica? E para responder isso, primeiro pesquisei em um site e achei um estudo de 2013, que eu vou deixar o link na descrição. Ele analisou um 3D com mais de 1000 cérebros humanos usando um scanner de ressonância magnética. Eles mediram atividades dos hemisférios esquerdo e direito. O resultado foi que uma pessoa usa dois hemisférios do cérebro e que isso não parece não haver um lado dominante. Mas, entretanto, a atividade cerebral de uma pessoa difere dependendo da tarefa que está realizando. Ou seja, você pode escrever usando todo o máximo do seu cérebro emocional e racional. Outro estudo do mesmo site que achei interessante é um que ele indica que um cérebro é mais responsável pelos fatos e o outro pela fantasia. Diz que os centros de linguagem esquerdo são mais pelos fatos e o hemisfério direito é especializado em emoções e comunicações, que eu também vou deixar o link na descrição. E as contribuições para essas afirmações se devem também à pesquisa Lateralização do Cérebro, vencedora do Prêmio Nobel em 1960, que é uma das causas das crenças populares das personalidades do cérebro esquerdo e direito. Mas incrível e realista a conclusão que eu cheguei é que, na verdade, o lado do cérebro usado em cada atividade não é o mesmo para todas as pessoas. O lado do cérebro usado para certas atividades pode ser influenciado pelo fato de uma pessoa ser canhota e destra. Ou seja, essa coisa de você ter um lado dominante se refere justamente para se você é destro ou canhoto. Não necessariamente que você é mais inteligente por ser canhoto ou por usar melhor um lado do cérebro. Um estudo de 2014 que observa que 99% dos indivíduos destros têm centro de linguagem no lado esquerdo do cérebro, mas o mesmo acontece com os canhotos, com cerca de 70%. O domínio das coisas não necessariamente tem a ver com os lados físicos do cérebro, como esquerda e direita, até porque isso varia de pessoa para pessoa, em qual área da vida ela passou e qual habilidade a pessoa aprimorou com as experiências. A verdade é que muitas pesquisas ainda precisam ser feitas pela complexidade que o cérebro funciona. É difícil em termos de uma certeza absoluta. Mas então você deve se perguntar, então onde entra a neurociência e os estudos atuais nisso tudo? E a resposta eu encontrei foi em Daniel Kahneman. O cara é um jornalista científico dos Estados Unidos, que por 12 anos escreveu para o The New York Times, que é, se não o maior jornal do mundo. E esse cara escrevia sobre os avanços nos estudos do cérebro e das ciências comportamentais. Além de psicólogo, escritor e jornalista, ele é filho de um casal de professores, e sem falar no doutorado em uma das universidades mais difíceis e prestigiadas do mundo, Harvard. Ele não só estudou lá, como dava aulas. Nessa trajetória ele escreveu um livro, que é A Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Eu vou deixar a visualização para quem tiver interesse aqui na descrição também. Nesse livro, explica as partes do cérebro como um todo. Mais precisamente, no capítulo 2, na página 40, ele diz sobre as amígdalas estarem presentes nos dois lados da nossa mente. Isso diz muito sobre o nosso lado emocional, que enquanto o nosso neocórtex é mais analítico e calculista, a amígdala cortical funciona como um depósito de memória emocional, e portanto, do próprio significado, a vida sem essa amígdala não tem o menor sentido do ponto de vista emocional. O que está ligado à amígdala
é mais do que afeição, qualquer paixão depende dela. Os animais têm essa parte retirada, não sentem medo ou raiva, perdem o impulso de competir e cooperar, e ficam sem noção do lugar que ocupam na hierarquia social. As lágrimas, que por curiosidade são um sinal exclusivo dos seres humanos, são provocadas pela amígdala, e sem ela não há lágrimas para aliviar um sofrimento. Além de tudo isso, a amígdala pode assumir o controle do nosso cérebro pensante, o neocórtex. Você já não fez alguma coisa com qual se arrependeu depois? No livro ele dá um exemplo de um homem que, dando o seu depoimento, invadiu uma residência e ele prometeu a si mesmo que era a última vez que faria algo do tipo. Chegando lá, amarrou as mulheres da casa, e enquanto amarrava uma, a outra disse que ele não sairia impune e que ela ajudaria a polícia a encontrá-lo. E ele entrou em pânico, possuído de raiva e medo, e esfaqueou as duas várias vezes. 25 anos depois, ao lembrar daquele momento, ele se levantou e, abre aspas, fiquei muito furioso, minha cabeça explodiu. A amígdala é um alarme para situações com as quais precisamos agir. Por isso, às vezes, no contexto social, surtamos e não entendemos bem por que fazemos isso. E junto com as amígdalas, os lobos pré-frontais também têm um em cada região do cérebro. Os lobos pré-frontais direitos são como um local de sentimentos negativos, como medos e agressividade, enquanto os esquerdos refreiam essas emoções brutas, inibindo o direito. Em uma situação em qual a amígdala toma o controle sobre as suas emoções, o lobo pré-frontal direito é ativado para que o neocórtex haja e freie esse descontrole, que pode ser através do lobo pré-frontal esquerdo. Em suma, o lobo pré-frontal esquerdo parece fazer parte de um circuito neural que pode desligar a emoção perturbadora com quase todos os impulsos negativos. E a conclusão que eu posso tirar disso tudo é que nós precisamos dos dois lados do cérebro, não só apenas de uma parte, pois o cérebro é composto por várias partes, vários neurônios, e cada parte é muito essencial para o nosso desenvolvimento. Então, essa ideia básica de que o cérebro emocional é apenas um lado é muito raso, até porque a amígdala se mantém nos dois lados do cérebro, e a amígdala é a parte do nosso cérebro emocional, e o nosso neocórtex se baseia mais ou menos no meio. Então, a gente tem as partes do nosso cérebro, os dois lados da nossa cabeça.